Irmãos e irmãs, abra então a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Colossenses, dando sequência à nossa exposição nesta carta. Capítulo 2, hoje os versos 6 e 7. Diz-nos assim então a palavra do nosso Deus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Senhor, estamos diante da Tua palavra e necessitamos da Tua graça, do poder do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, por favor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vários comentaristas que falam a respeito e tratam desta carta dizem que estes dois versículos que acabamos de ler, eles são o centro da carta. Aqui dizem eles, e eu tenho concordado com eles, que Paulo está concluindo o que ele já vinha dizendo, não é, no primeiro capítulo e na primeira parte desse capítulo 2, como também ele introduz o que ele vai dizer a partir daqui. E se nós depois olharmos os versículos que vêm adiante, nós vemos que isso de fato faz bastante sentido, não é? Ser esse ponto aqui o centro, o coração da carta. E nós podemos observar também aqui, penso que olhando mais devagar, e creio que quando terminarmos esta exposição, nós vamos ter com mais clareza que nós temos aqui a descrição, uma vez mais, de uma forma diferente, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho puro, simples, o fundamento do Evangelho está aqui descrito nestes versos. Então, por vezes, queridos, quando alguém nos pergunta o que é o Evangelho, como explicar o Evangelho, como evangelizar alguém, e nós, por vezes, ficamos um pouco, assim, temerosos, não é mesmo? Às vezes pensamos que não sabemos explicar o Evangelho, então vamos recorrer às Escrituras, e um texto como este, nós podemos olhar, podemos muito rapidamente até explicar. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está aqui descrito, está aqui registrado para nós. Nesses versos, então, Paulo, como disse, conclui o que ele já vinha dizendo e inicia uma nova sessão. Ele está preocupado, conforme nós já vimos no início da nossa exposição em Colossenses, em corrigir a igreja, em admoestar a igreja, em alertar a igreja com os erros que estavam sendo implantados, doutrinas falsas daqueles falsos mestres que estavam querendo levar a igreja ou tirar apenas de Cristo a suficiência da vida daqueles crentes, querendo dizer que sempre o cristão precisa de alguma coisa a mais, uma experiência a mais, uma atividade, uma ação a mais, além de Cristo. Então Paulo, ele quer que nós saibamos, que os crentes saibam que nós devemos viver centrados no Evangelho, centrados em Cristo, unicamente em Cristo, confiarmos no Evangelho, estamos unidos a Cristo, somos um com Cristo. É isso que Paulo se preocupa com a introdução desta carta, e a partir daqui ele vai especificar, como disse, para vocês lerem depois os versos que vêm adiante, nós vamos estudá-los também na semana seguinte, se Deus permitir, quais eram estas questões, essas coisas, esses adendos que os falsos mestres queriam inserir na vida do cristão, na vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Eu temo também que muitos de nós viva a vida cristã dessa maneira. Assim, nós sabemos que Cristo morreu por nós, nós confiamos no Evangelho, nós cremos em Cristo, nós sabemos que ganhamos a nossa salvação, e no entanto, na prática, parece que nós estamos vivendo
todos os dias tentando conquistar a salvação, tentando de alguma forma merecer a salvação que recebemos de Cristo Jesus graciosamente. Se de fato é assim, se de fato esse meu temor se confirma, que vida cristã miserável nós estamos vivendo. Não sabemos que a morte de Jesus na cruz comprou definitivamente a nossa redenção? Que estamos, portanto, verdadeiramente libertos? Infelizmente, muitos de nós ainda vivem como se tivesse que pagar pelas bênçãos que nós recebemos. Como se Jesus nunca tivesse proclamado lá na cruz do Calvário aquelas últimas palavras: está consumado. Isso significa está pago. Isso significa a sua dívida, a minha, a nossa com Deus está quitada. É isso que significa. Foi isso que Jesus disse com a sua morte, derramando sangue naquela cruz. Foi isso que ele testificou. E uma vez mais, portanto, esse evangelho é declarado aqui nesses versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. É o que nós vamos ver agora. Vamos olhar juntos esses dois versos, o 6 e o 7, e vamos ver o que é que eles nos dizem. O primeiro, então, nos diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ora, então, portanto, desde que você, de fato, e eu, e nós temos recebido a Cristo Jesus, que é o Senhor, então andemos nele. Penso que uma primeira pergunta nós devemos fazer aqui: o que nós recebemos quando nós cremos no Evangelho? O que recebemos? O texto nos diz: recebemos a Cristo Jesus, o Senhor. Quando cremos no Evangelho, é isto que nós recebemos. O próprio Jesus Cristo. Ele é o dom do Evangelho. Ele é a graça. Ele é o presente. Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Não apenas nós recebemos algumas bênçãos, alguns benefícios. Não apenas recebemos perdão, um novo coração, uma consciência limpa. Esse é um ponto, queridos, que precisa ficar muito claro. É muito importante nós lembrarmos isso. Se nós pensarmos em bênçãos como o principal presente que recebemos pelo Evangelho, provavelmente nós temos uma vida cristã, ou entendemos a mensagem cristã em termos de um contrato. Vou explicar melhor isso. Como se um diálogo pudesse ser feito assim, ou um pensamento, pensando alto, poderia dizer assim: eu tenho uma necessidade. Deus pode suprir a minha necessidade através de Jesus. Então eu dou a Ele o que Ele pede, e em troca Ele me concede as bênçãos que eu procuro. É um contrato. E Jesus é um mecanismo, é um instrumento pelo qual as bênçãos que eu preciso podem ser entregues à minha vida. Quando nós vivemos o Evangelho desta maneira, com este entendimento de que o Evangelho e de que Cristo são apenas as bênçãos, então eu faço alguma coisa e recebo em troca. É como se alguém estivesse então assinando um contrato de compra e venda. Mas isso reduz a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um problema. É um problema porque, reduzindo então a mensagem do Evangelho como uma espécie de compensação. Num contrato, temos lá as condições. E aqui seria mais ou menos assim: fé e arrependimento. É o que eu preciso ter, é o que eu preciso entregar. E Deus vai então e cumpre o seu lado do contrato. Ele me perdoa por meio da cruz.
Se temos essa visão contratual do Evangelho, provavelmente nós teremos uma visão contratual de como nós nos relacionamos com Deus para o resto da nossa vida. Isso passa assim. Então eu tenho que ir cumprindo essas coisas que Ele me coloca no contrato, na sua palavra, e na medida que eu vou cumprindo estas coisas, eu vou recebendo bênçãos. Eu vou cumprindo a minha parte e Ele vai cumprindo a dele. E nós temos esse tipo, então, de contrato. Isso é reduzir a mensagem do Evangelho. Eu faço o que Ele pede e agora Ele é obrigado a me abençoar. Não é terrível isso? É por isso que muitas vezes podemos olhar na vida das pessoas, dos crentes, as vidas estão desmoronando. E desmorona por completo quando pensa dessa maneira. Ah, deixei de cumprir alguma coisa. Deixei de fazer. Não orei tanto essa semana. Não li a Bíblia como deveria. Não fui à igreja. Pior, não dei nem um dízimo. Misericórdia, é por isso que está acontecendo essas coisas comigo. Não estou cumprindo a minha parte. Deus não está cumprindo a dele. É simples. É um contrato. Quando a vida cristã começa a desmoronar, não é? A pessoa não entende. Por outro lado, vai dizer assim também: eu orei, eu leio a Bíblia insistentemente, sou disciplinado, sou uma boa pessoa. Não é assim que por vezes funciona? E por que é que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu tenho cumprido a minha parte. E Deus, então, por que razão não tem cumprido a dele? Não é assim que funciona algumas vezes na mente do crente, do cristão? Olha para Deus como que ele é contratualmente obrigado a cumprir a parte dele. Por que será? O que está acontecendo? Se eu fizer isso e aquilo, ele vai me abençoar com essas coisas. Queridos, é uma forma muito sutil, mas real e viva de legalismo. Por vezes nós não pensamos isso abertamente e claramente. Essas questões são sutis. Fazemos isso por vezes sem pensar. Mas essa é uma visão comum, uma visão contratual do Evangelho, procurando por bênçãos de Deus em troca do cumprimento de certas condições comportamentais. Essa é a semente do legalismo. Esse é o primeiro problema. Isso distorce a mensagem do Evangelho. É o que nós vamos ver nos versículos 8 em diante do capítulo 2. É o que Paulo alerta aqueles crentes lá no passado, como nos alerta hoje aqui. Reduz, portanto, a mensagem do Evangelho, mas faz mais, reduz o próprio Cristo. Reduz ao Senhor Jesus Cristo. Isso talvez seja mais perigoso ainda. Tem a ver com o que faz com a nossa compreensão a respeito de Jesus. Jesus Cristo é reduzido ao mero meio para um fim que desejamos. Queremos perdão, queremos escapar do inferno, queremos uma consciência limpa. Ele nos dá o que precisamos dele, se lhe dermos o que ele pede, o que ele exige de nós. Então Jesus aqui, queridos, com esse tipo de pensamento, é reduzido ao mero fornecedor de bênçãos, de serviços e bens religiosos. Alguém já disse que é uma espécie de varejista espiritual, e nós nos tornamos os seus clientes. Por vezes é assim que pensamos. Se nós temos, portanto, uma visão contratual do Evangelho, e quem tem isso, quem tem essa visão, vai tratar Jesus dessa forma, como um supermercado. Nós vamos lá e pegamos aquilo que precisamos e pagamos com os nossos bons atos, com as nossas boas ações.
Mas se isso de fato acontece, nós provavelmente não estaremos vivendo para Ele. Não morremos e não morreremos por Ele. Vamos usar a Cristo. E Paulo diz, não. O que nós recebemos quando nos tornamos cristãos não é o cumprimento de um contrato. Nós recebemos o próprio Cristo. E interessante que o texto diz para nós, ora, como recebestes a Cristo. Nós recebemos. Está no passivo. Nós não compramos. Nós não fizemos nada. Nós nem fomos por vontade própria até Ele. Nós recebemos. Ele vem até nós. Ele desceu do céu, se fez carne e veio até nós. Nós nos tornamos dele, fomos feitos dele, fomos feitos um com ele, e ele se torna nosso. Nós somos de Cristo e ele é nosso. Nós o recebemos. Estamos unidos a Cristo. Somos um em Cristo. Há uma comunhão com Cristo e nele nós temos tudo o que precisamos. 1 Coríntios 1:30 nos diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Que bênção! Que bênção estarmos em Cristo, sermos de Cristo. Que bênção Ele estar em nós, Ele ser nosso. Podemos dizer, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. Como podemos dizer, e devemos compreender isso, nós somos dele, propriedade dele, exclusiva dele. É questão de relacionamento pessoal. Não é compra e venda. Não é troca. Não é compensação. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, nós recebemos, assim, queridos, estando em Cristo, nós recebemos todas as bênçãos do Evangelho. Recebemos. É de graça. Mas as bênçãos do Evangelho, elas não são meras facetas de estarmos em Cristo. Elas são dimensões extraordinárias do nosso relacionamento com Cristo, do seu relacionamento conosco. Cristo é o presente, a graça do Evangelho. Portanto, estarmos em Cristo, sermos de Cristo e Ele nosso, é uma questão relacional, profundamente tem a ver com relacionamento. É isso que é o Evangelho, é isso que é estar em Cristo. Ele é o presente de Deus, Ele é a possessão preciosa do coração de todo crente, pois nele nós podemos estar satisfeitos e seguros, aqui e até na eternidade. Não há negociação com um Salvador assim. Não há essa barganha. Nós recebemos a Cristo para nos deleitarmos nele, para servirmos a Ele com alegria. Ele é o nosso presente. Você conhece esse presente? Você recebeu esse presente? Você abriu o presente? Esse presente está disponível para você, para todos os que creem. É o próprio Cristo. O mesmo Cristo que obedeceu, que foi crucificado, que derramou seu sangue, que morreu e ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu, de onde está vindo para julgar os vivos e os mortos. Nós o conhecemos? Conhecemos a Cristo? Ele é seu? Você é dele?
Relembramos, portanto, queridos, até agora, o que não é o Evangelho. O que não é o Evangelho. Se eu fizer o que Deus manda, Ele me abençoará. Isso não é Evangelho. Isso é legalismo. Isso é um contrato, isso é troca, como acabamos de dizer. Nós sabemos, na verdade, que o Evangelho diz: Deus te abençoará, te abençoou e te trouxe para si mesmo. Agora, então, veja como viver. Esse é o padrão que está descrito aqui nos versos 6 e 7. Agora que nós estamos unidos a Cristo, então vivamos isso. Não é isso que diz aqui? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Toda a nossa vida cristã não é nada mais do que vivermos as implicações dessa nossa união com Cristo. Vivermos as implicações disso. No versículo 7, o apóstolo Paulo usa algumas metáforas para explicar isso. Paulo gosta muito disso, de usar metáforas, de usar alguns exemplos, algumas figuras para facilitar a compreensão e a nossa compreensão a respeito de quem é e do que é o Evangelho. No versículo 7, ele diz assim, ele começa dizendo assim: nele radicados. Essa é a primeira metáfora. Aqui ele usa uma metáfora do campo agrícola. Seria uma boa tradução aqui também, nele enraizados. E é muito interessante nós observarmos também aqui que esse termo, ele está no tempo perfeito, que significa uma ação ocorrida no passado. Já aconteceu. E quer dizer, então, nele radicados ou nele enraizados, quer dizer que as nossas raízes foram aprofundadas em Cristo. Isso significa que estar em Cristo é a garantia de que as nossas raízes estão profundamente afundadas no rico e fértil solo que é Cristo. Estamos radicados, firmados, enraizados. E olhando para esta questão agrícola, por que é que uma árvore, uma planta, ela procura cada vez mais aprofundar-se? Isso é natural nela. Cada vez mais procura se aprofundar. E quando ela vai se aprofundando mais, ela vai crescendo. Por quê? Porque quanto mais profundo ela vai, mais nutrida ela fica. Mais alimentada. Não é isso? Nós estamos enraizados em Cristo. E quanto mais profundamente as nossas raízes, as raízes da nossa fé, do nosso intelecto, da nossa vida espiritual, enfim, todo o nosso ser, se aprofunda em Cristo, mais nutridos e alimentados nós somos. É isso que significa. Vocês receberam a Cristo, o Senhor, assim, andem nele radicados, nele enraizados, nele aprofundados, nele cada vez mais nutridos, alimentados. É assim que deve ser a nossa vida em Cristo, a vida que vem dele. Por isso que quando as condições de seca chegam, quando as dificuldades e as tempestades chegam, nós somos como aquele homem do Salmo 1. Quer dar uma olhadinha lá? Quer se lembrar do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, se aprofunda na lei, porque ele vai dizer no versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É desta maneira, se estamos de fato radicados, enraizados, aprofundados em Cristo, somos
nutridos, as nossas folhas continuam sempre verdes. Temos uma fonte de vida que nunca diminui por causa dos desafios e das dificuldades que nos encontram, que acham o nosso endereço. Nossas raízes estão profundas em Cristo. Mas também as raízes sendo aprofundadas, além da nutrição, além do alimento, além do fortalecimento, portanto, que recebemos em Cristo, o que mais que acontece quando essas raízes se aprofundam? O que acontece com essa árvore? Ela fica mais segura. Quando as raízes são rasas, bate um vento, derruba-se a árvore. Já vimos isso, não? Árvores sendo arrancadas com as suas raízes, não é? Raízes superficiais. Mas quando as raízes da nossa vida estão aprofundadas em Cristo, além de bem alimentados, estamos seguros. Temos uma fonte de segurança agora. Essas raízes estão profundas, por isso não são arrancadas. Elas estão estáveis, estão firmes. É assim que nós podemos seguir e andar com Cristo. Nele nós temos todo o alimento. Nele nós temos toda a segurança. Os falsos mestres que estavam atacando a igreja de Colossos estavam tentando até mesmo o Senhor Jesus. Eles diziam, sim, Jesus é bom, mas você precisa de algo mais. Você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. Temos algumas novas ideias, algumas técnicas novas, algumas novas experiências. Ouçam-nos. Paulo diz, não, nós estamos radicados, somos alimentados, nutridos, estamos firmes, enraizados. Nós não precisamos de nada mais além de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, não tem como nós andarmos com Cristo, como nos diz o verso 6, se nós não estivermos as nossas raízes profundas nele. Você está enraizado em Cristo? A sua vida é originada e derivada de Cristo? Vivemos por causa de Jesus? Caso contrário, se não estamos em Cristo, tudo o que temos é uma religiosidade que nega o poder de Deus, nega o poder de Cristo. Se não estamos enraizados, radicados, aprofundados em Cristo, vivemos um cerimonialismo vazio, sem sentido. Sendo assim, de fato, não precisamos mais orar, não precisamos cantar, não precisamos congregar, não precisamos ler, estudar a palavra. Se não temos Cristo, se não estamos em Cristo, se não estamos aprofundados em Cristo, e se não buscamos cada vez mais isso, que sentido faz? Que sentido faz estarmos juntos? Nós precisamos, na verdade, de Cristo. Pois a verdadeira vida está lá, nele, em Cristo. Você conhece verdadeiramente a Jesus? Lembremos que conhecer tem a ver com relacionamento. Conhece a Cristo? Se não, venha para Cristo. Ele é o verdadeiro alimento e segurança suficiente para a nossa vida. Mas a segunda metáfora que Paulo usa aqui no versículo 7, ele diz nele radicados e edificados. Não só enraizados, não só nutridos, não só firmados em Cristo, mas também edificados. E o tempo agora aqui, não é mais o passado, agora é o tempo presente. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, estamos sendo edificados, diz o apóstolo. Deus está fazendo isso. E esse termo, como todos os outros aqui deste texto, eles estão na voz passiva, lá no grego. Isso quer dizer que nós não fazemos nada. Nós não agimos. Nós não iniciamos. Não tem nossa iniciativa aqui, mas de Deus. Iniciativa dele.
Deus está fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso. Não somos nós que nos edificamos. Nós estamos sendo esculpidos, edificados, construídos. Pedra por pedra, como pedras vivas, diz o apóstolo Pedro, que se encaixam umas nas outras, firmando aquele edifício em Cristo Jesus, que é a pedra principal, que é a pedra angular. Cristo está lá, pedra fundamental, e nós somos edificados sobre ele, nele. Deus está trabalhando, portanto, em nós. Isso às vezes dói. Isso às vezes é doloroso. Por vezes, para se edificar algo, por vezes para se construir algo, precisa-se de uma restauração. Não é verdade? Às vezes uma parede precisa ser derrubada. Isso dói. Isso incomoda. Isso envolve uma desconstrução, uma demolição. Há um piso que precisa ser arrancado, um forro que precisa ser substituído. É isso que Deus está fazendo. É isso que às vezes Deus faz nas nossas vidas, nos nossos corações. E essa restauração, por vezes, ela é muito doída. Mas a palavra de Deus nos lembra, tanto quanto às vezes pode parecer uma demolição, mas há um destino, há um objetivo glorioso quando a obra finalmente está terminada, acabada. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o qual ele habita em nós. E Deus está trabalhando, portanto, nas nossas vidas para tornar essa habitação do Espírito Santo renovada, restaurada, plena, completa. Estamos sendo edificados em Cristo Jesus, enraizados, nutridos, não é mesmo? Seguros nós estamos nele. Estamos sendo construídos. Ele começou uma obra em nós. Ele há de concluí-la, de terminá-la, até o dia de Cristo. Mas ele continua, e ele coloca mais uma metáfora para nós aqui. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. Olha que interessante. Essa é uma metáfora que Paulo tirou de um termo jurídico. Confirmados seria também aqui estabelecidos na fé. É uma metáfora de uso legal, jurídico. Era usado esse termo em contratos, em documentos que eram feitos no Império Romano. Um contrato que foi verificado e certificado como verdadeiro e confiável. Confirmados na fé, quer dizer para nós, aqui é um termo, é uma palavra de garantia. Lembra do termo justificado? Lembra da justificação? É um termo legal. Cristo, Deus em Cristo, nos justifica. O que isso quer dizer? Ele nos declara justos diante de Deus. Ele imputa a justiça de Cristo em nós e o nosso pecado. E os nossos pecados são imputados em Cristo. Isto é justificação. É um termo legal, um termo jurídico. É algo que acontece, é firmado. Isso acontece pelo sangue de Jesus Cristo. Deus faz isso. Ele nos declara justos diante de Deus. Aqui vai na mesma linha. Confirmados na fé, estabelecidos. É uma palavra de garantia. O que Deus está dizendo então? Deus está dizendo assim: eu cumpro as minhas promessas. É uma garantia. A fé que foi dada a cada um de vocês é uma fé que de fato você pode confiar. Será que podemos dizer assim? É uma fé verdadeira. Pois eu cumpro as minhas promessas, independentemente de vocês. Eu cumpro as minhas promessas. Quem esteve na escola bíblica pela manhã ouviu a respeito do juízo final.
que no último dia, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, portanto, segunda vez, toda a terra, todas as nações serão colocadas, serão postas diante de Deus. E Cristo irá julgar. E aí o que é nos dito? Também na palavra. Em Romanos 8:1, que foi também citado pela manhã, mais cedo um pouco, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Há promessas. E esta promessa é específica. Seremos julgados, mas os que estão em Cristo não serão condenados. Estamos livres. É uma garantia que temos. É assim que, portanto, nós podemos seguir. Deus cumpre as suas promessas. É assim que nós podemos andar em Cristo. Podemos confiar nas suas promessas e em tudo que nós fomos ensinados. Não é o que ele diz aqui, na sequência do versículo 7? Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Nós aprendemos a respeito disso. A Bíblia nos ensina. É palavra de Deus. É garantia. Ele disse isso. E provou o seu próprio amor. E confirmou estas palavras. E vem cumprindo as suas promessas. Quando disse que enviaria o Messias. E ele morreria na cruz. E de fato isso aconteceu. Disse que de fato seria sepultado. E isso aconteceu. E ressurreto. Isso aconteceu. E que subiria aos céus. Isso aconteceu. E que está à direita de Deus Pai. Aonde cuida da gente. Aonde intercede por nós. Aonde perdoa os nossos pecados. Está lá como advogado. Isso está acontecendo. E como ele virá. Ele voltará. Ele virá outra vez. Como tudo já aconteceu, o que já aconteceu, o que foi dito aconteceu, o que foi prometido aconteceu, isso também acontecerá. Ele voltará e vem para nos buscar. Podemos, portanto, confiar nas suas promessas e em tudo que nós temos sido ensinados. Um fato, portanto, queridos, interessante sobre todos esses termos, como quero relembrar, radicados, edificados e confirmados, eles estão na voz passiva. Isso quer dizer que nós não fazemos nada. Não somos nós que fazemos alguma coisa. Não é ação nossa. Isso está sendo feito por nós. Isso está sendo feito para nós. Isso está sendo feito em nós pelo próprio Deus. Mas é também muito interessante o que nos diz o texto, voltando ali para o versículo 6. Há toda essa questão da voz e do tempo aqui, né, que está no passivo, mas há uma ordem. Há também um comando aqui nesse texto. Há um imperativo. E esse é o chamado de Deus para nós. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. É uma ordem. É um comando, está no imperativo. Isso é para nós fazermos, é o nosso dever. Devemos obedecer. E Paulo explica aqui então o que é andar nele. Ele usa aqui essa linguagem que nos ensina, na verdade, que Deus está trabalhando em nós, que Deus está nos capacitando, que Deus está nos equipando. Não foi isso que acabamos de ver? Filipenses 2, de 12 e 13 nos dizem assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha que interessante. Como é que essas coisas estão combinadas aqui? Não é mesmo? Nós temos aqui nesse texto um mandamento e uma promessa. Como temos aqui em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 6 e 7. Temos um mandamento e temos promessas. O mandamento aqui em Filipenses diz: desenvolva a sua salvação. Ande nele. Viva nele. Obedeça a ele. Desenvolva a sua salvação. Mas olha a promessa. Quem é que faz isso? Quem é que nos capacita? Quem é que nos fortalece? Quem é que nos encoraja? Quem é que nos impulsiona a desenvolver a nossa salvação? É o próprio Deus.
Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua bondade. Ele nos ordena a andarmos nele. Ele nos ordena a obedecermos a Ele. E Ele mesmo efetua em nós. Ele nos faz. Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, Ele nos capacita a obedecermos. Não é bênção? Não é grande bênção? Queridos irmãos e irmãs, seja o que for que Deus nos mande fazer, seja qual for o trabalho que Ele nos chame para fazer, Ele fornece a graça para isso todas as vezes. Ide, portanto, por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Trememos nas bases, não é? Ele nos dá tudo o que precisamos para proclamar o Evangelho. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos para andar nele, para obedecê-lo, Ele supre tudo em nós. Não precisamos de outra coisa, não precisamos de algo mais. Isso, penso, creio, é por demais encorajador, não é? É encorajador para mim. Penso que deva ser para você também. Há uma promessa para todo filho de Deus, para todos que estão em Cristo. Todos somos chamados a andar nele. Deus aprofundou as suas raízes em Cristo, para que a nossa vida seja nutrida nele e para que estejamos seguros nele. Deus está nos reconstruindo. Ele está nos restaurando à semelhança de Cristo. E Deus nos garante que todas as suas promessas não falharão. Que medo podemos ter? Que temor pode chegar até nós? Somos radicados, somos edificados, somos confirmados na fé, somos convocados, ordenados a andarmos nele. Agora precisamos das ferramentas. Quais são as ferramentas? Visto que vamos trabalhar, o trabalhador precisa de ferramentas, o agricultor, não é mesmo? Precisa. O servo precisa de ferramentas. Quais são? Que ferramentas são exigidas? São disponibilizadas também para nós? Existem então ferramentas, instrumentos que podem ou que podemos usar para nos ajudar a andarmos em Cristo e vivermos de fato o verdadeiro significado do estar em Cristo. E a primeira ferramenta, o texto diz para nós em Colossenses capítulo 2, no verso 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Como é que nós somos instruídos? Por onde nós somos instruídos? Pela palavra. Na palavra. Nós recebemos a palavra. Jesus Cristo é a própria palavra. A palavra viva de Deus. O Evangelho de Deus. Como também hoje temos a palavra de Deus. A Bíblia escrita, inspirada pelo Santo Espírito do Senhor. Temos o próprio Cristo vivo nas nossas mãos, a sua palavra. Recebemos a Cristo o Senhor, recebemos a sua palavra, fomos instruídos nela, instruídos em Cristo. Isso quer dizer, isso é um termo técnico para dizer para nós, ensinar para nós a tradição que recebemos dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, que foi preservado para nós através das Escrituras Sagradas, as Escrituras do Novo Testamento. Paulo está dizendo que nós recebemos esses ensinamentos dos apóstolos, recebemos o ensino, a fé, a verdade, a tradição. É isso que ele quer dizer, recebestes a Cristo, e aonde fomos instruídos, que nós abraçamos esse ensino dos apóstolos. Passamos a conhecer a Cristo por causa da palavra.
Queridos, o modo como nós somos levados a essa união com Cristo e como somos mantidos nessa união é pela instrumentalidade da palavra de Deus. É isso que quer dizer confirmados na fé. Fomos ensinados na fé. E pela palavra que nós somos estabelecidos e fortalecidos à medida que procuramos viver as implicações do que significa ser e estar com Cristo, ser um com Cristo. A Bíblia. Se nós negligenciarmos a Bíblia, nós não cresceremos. Agora seja sincero com você mesmo. Seja sincero. Quando foi a última vez que você abriu, leu e meditou nas Escrituras? Foi domingo passado? No culto do domingo passado? Foi a última vez que você abriu, leu e meditou nas Escrituras? Seja sincero. Deus nos fala, nos ensina, nos edifica pela sua palavra. É pela palavra que nós seremos nutridos, fortalecidos, firmados, encorajados. É na palavra e pela palavra que nós viveremos para Cristo. Você tem ouvidos para ouvir? Então ouça. Abra a palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. Porque se você não fizer isso, se eu não fizer, se nós não fizermos, nós seremos uns miseráveis, uns cristãos miseráveis. Onde qualquer vento de doutrina bate e nos derruba, e nos leva para cá e para lá. Porque não lemos a palavra, não estudamos, não nos firmamos nela. Não nos preocupamos, negligenciamos a palavra. O estudo pessoal da palavra. Gastar tempo com ela. Volta a pergunta. Quando foi a última vez que você leu as Escrituras? Não precisa levantar a mão. Mas o outro instrumento que Paulo coloca aqui para nós, outro instrumento que nós devemos usar para de fato andarmos nele, é a gratidão. Olha o final do verso 7. Crescendo em ações de graças. É a gratidão. Devemos andar nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Estamos crescendo em ações de graças? Será verdade que muitas vezes nós não nos sentimos gratos? Será que às vezes o nosso coração é absolutamente ingrato, zangado, frustrado, orgulhoso? E como é que nós lutamos contra isso, contra a ingratidão e essas outras coisas? Como que nós lutamos contra o descontentamento, a insatisfação, o espírito de murmuração? Ou ninguém tem isso aqui? Como que nós lutamos contra isso? Contamos as bênçãos? Contamos as bênçãos que nós recebemos, uma por uma? Tem um hino antigo que fala isso, né? Conta as bênçãos, diz quantas são, diz de uma vez, enfim, não é? Um hino que dizia, conta as bênçãos. Faça uma lista. Quais as bênçãos que temos recebido do Senhor? Quais as bênçãos? Uma por uma. Contamos as bênçãos e vemos o que Deus tem feito e dizemos, obrigado, Senhor. Temos praticado essa disciplina? A disciplina da gratidão? A disciplina de ações de graças? Agradecemos por termos uma família que nos ama? Somos gratos pela comida, pelas roupas, pelo teto que nos protege? Damos graças pelo evangelho que recebemos? Pela cruz? Pelo túmulo que está vazio? Pelo novo nascimento? Somos gratos pelo novo coração que recebemos? Pelo fato de que Deus, embora o ofendamos ainda,
não se afasta de nós, mas continua conosco, pelo ministério do Espírito Santo que vive, que atua em nós pela sua palavra, por Cristo Jesus. Somos gratos. Lembramos-nos dessas coisas, a cada instante, a cada dia, uma por uma. Crescemos em ações de graças. Olha o que nos diz o salmista, no Salmo 103, nos versos 1 ao 5. Salmos 103, 1 ao 5. Olha o que ele nos encoraja a fazer, nos anima, nos estimula. Salmo 103, 1 a 5 nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que bênção! Que poder de Deus, que graça do Senhor! Vamos nomear as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós? E quando vamos fazendo isso, o que será que vai acontecer com o nosso coração? Quando olhamos para as bênçãos que temos recebido, o que vai acontecer com o nosso coração? A insatisfação, o descontentamento, o espírito de murmuração vai começando a murchar, a morrer. E vai desaparecer. Somos chamados a andar com Cristo. Somos chamados a termos um relacionamento com o Senhor. Percebemos os dois lados desse relacionamento? Primeiramente, nós dissemos que o presente do Evangelho não é um contrato onde nós fazemos isso e Deus faz aquilo. Mas o Evangelho é um relacionamento. Nós estamos num relacionamento com Cristo. Estamos em união com Ele. Somos dele e Ele é nosso. E a partir disso, podemos viver, podemos praticar esse relacionamento. Ele fala conosco pela sua palavra, nós falamos com Ele em oração, em gratidão, em louvor, e nós vamos vivendo assim. Deixamos de ter uma vida miserável e passamos a ter uma vida alegre, frutífera, exuberante, mesmo diante de todas as dificuldades e as calamidades que podem encontrar a nossa vida a qualquer momento. Mas nós temos um relacionamento com Deus em Cristo Jesus, porque nele nós estamos aprofundados, estamos sendo nutridos, edificados, estamos seguros nele. A nossa fé vai sendo confirmada, as promessas de Deus estão sendo cumpridas, não só em relação a nós, como em relação a todas as coisas. Esse texto chama-nos, portanto, queridos, a uma renovação, a uma restauração, chama-nos a uma dedicação pessoal, mais profunda com Deus, nossa vida pessoal, da nossa família, uma dedicação nossa para com Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos ouvindo o que o Senhor está nos dizendo. E deveríamos e devemos responder: muito obrigado, Senhor. Esse deve ser a atitude do nosso coração. A atitude de gratidão. O Senhor nos ensina. Ele traz para si e nos edifica, nos restaura, nos transforma, cuida de nós, nos nutre, nos alimenta, nos dá segurança. É isso que Ele faz. Ele não nos deixa ao léu, a caminharmos de qualquer maneira. Portanto, queridos, não negligenciemos a palavra e nem deixemos de praticar a gratidão, especialmente, primeiramente, ao Senhor. É isso que fazemos quando vimos cultuar a Deus, quando nos ajuntamos solenemente para cultuar a nosso Deus. É isso que estamos fazendo.
ações de graças, reconhecendo quem é o nosso Deus, quem somos nós. Somos dele e ele é nosso. O dom que nós recebemos é o próprio Cristo. Você recebeu esse presente? Conhecemos de fato a Cristo? Há um chamado, portanto, a todos nós. E a resposta que Deus quer ouvir, que nós devemos dar é sim. Sim, recebemos. Sim, conhecemos a Cristo. E há um dever, portanto, colocado sobre nós. Devemos viver todas essas implicações, todas as implicações da nossa união com Cristo. Mas somos encorajados quando ouvimos esse chamado. Ele suprirá com a graça que precisamos para realizar a nossa salvação. Ele vai suprir, ele vai trabalhar em nós, tanto o querer quanto o realizar para o nosso bem. Lembremos dessas ferramentas. Não deixemos a Bíblia de lado, não deixemos a Bíblia na cabeceira. Ouçamos a voz do nosso Deus e aprendamos a combater a insatisfação, o descontentamento, através dessa disciplina de ação de graças. Sejamos gratos ao Senhor, que nos comprou e derramou da sua graça sobre nós. Que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a todos nós, enquanto nós procuramos andar nele, para a sua glória e louvor, porque nós somos dele e ele é nosso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos louvar, vamos adorar o nome do nosso Deus. Vamos cantar com alegria, com disposição. Vamos cantar ao nosso Deus.